capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi debaixo na morte, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Jesus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. A ressurreição, ela não é um mito, a ressurreição não é uma lenda, a ressurreição é um fato histórico, devidamente comprovado. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite os fatos históricos que comprovam a ressurreição de Jesus. E depois eu quero falar por que a ressurreição é importante para nós. Então, quando nós olhamos para a história, a gente acha fatos suficientes que comprovam a ressurreição de Cristo. Por exemplo, quando olhamos para os relatos históricos, que é com base nos relatos que nós nos atentamos a esta ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela está escrita nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. A ressurreição de Jesus está escrita no livro de Atos. A ressurreição de Jesus está escrita nas cartas paulinas. Todos estes relatos, devidamente datados, com localização e personagens, com seus respectivos nomes, todos eles citados, o que é fato suficiente para comprovar essa ressurreição. Mateus e João andaram com Jesus, eram discípulos de Jesus, testemunhas oculares dessa ressurreição. Paulo, ele recebeu a revelação de Jesus no caminho de Damasco. Lucas, ele era um médico, um grande historiador, e tinha prestígio suficiente para relatar tudo o que ele escreveu no seu livro. Então os relatos históricos, eles comprovam a ressurreição de Jesus. Os céticos dizem que há divergências nos relatos históricos, mas a verdade é que não há divergência nenhuma. Pelo contrário, cada escritor escreve sob uma ótica e uma perspectiva diferente, e essas perspectivas se completam. Coloca testemunhas perante um juiz e manda elas relatarem algum ocorrido. Vocês vão ver que cada um vai relatar o fato de ângulos diferentes. Isso é perfeitamente normal e é bom que seja assim, porque se 4 testemunhas
testemunhar exatamente igual, o juiz vai desconfiar, porque houve alguma combinação. Mas quando as testemunhas falam da mesma coisa, de pontos de vistas diferentes, é óbvio que essa é a versão correta. Então nós olhamos para os evangelhos e para os relatos históricos, nós vemos que eles relataram essa ressurreição de forma diferente. Mas mesmo de forma diferente, nós vamos ler nos 4 evangelhos, os relatos, eles se equiparam. Eu vou dar para vocês 7 evidências desses relatos históricos que são similares, que são iguais e narrados de forma diferente. Primeiro, todos os evangelhos afirmam que a ressurreição foi no domingo de manhã, ou seja, a ressurreição aconteceu em pleno domingo e logo de manhã. Segundo, todos os evangelhos citam o nome de Maria Madalena. Todos os evangelhos citam as mulheres estando perante o túmulo, todos eles citam esses nomes. Terceiro, todos os evangelhos relatam que a pedra do sepulcro já estava removida quando as Marias chegaram. Todos os evangelhos, eles falam que essa pedra foi removida de forma sobrenatural, porque era uma pedra extremamente pesada e lacrada, e quando elas chegaram, já encontraram a pedra removida. Quarto, todos os evangelhos afirmam que quando as Marias chegaram, a pedra tinha sido removida e o sepulcro estava vazio. Todos os evangelhos afirmam isso. Quinto, todos os evangelhos afirmam que havia anjos de Deus que se comunicaram, interagiram com as mulheres. Todos os evangelhos dizem que havia anjos no local. Inclusive, estes anjos foram vistos pelos guardas romanos que guardavam o túmulo. Esses guardas eu falarei mais adiante. Sexto, todos os evangelhos afirmam que as mulheres receberam ordens diretas para divulgar, anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E sétimo, todos os evangelhos afirmam que Jesus apareceu às mulheres e aos discípulos. Todos eles afirmam que Jesus ressuscitado, que Jesus ressurreto, ele se revelou, ele apareceu às mulheres e aos discípulos. Então há uma unanimidade nos relatos históricos. Apesar de ter ângulos diferentes, eles se convergem, eles apontam para os mesmos fatos. Então, os relatos históricos são dignos de aceitação pela veracidade e a realidade como eles são escritos. Mas alguém pode dizer: mas isso não é suficiente para provar a ressurreição de Jesus. Então vamos a alguns outros dados. Primeiro, relatos históricos. Segundo, o túmulo vazio. O túmulo vazio é a prova incontestável de que Jesus ressuscitou. Mas alguém pode dizer: poderia ter entrado alguém lá dentro e ter roubado o corpo de Jesus. Pois é, irmãos, foi essa a fake news, foi essa a história mentirosa que os guardas romanos que vigiavam o local espalhou na época. Entraram aqui e roubaram o corpo de Jesus. Antes disso, estes mesmos guardas, eles
compareceram perante seus comandantes e receberam uma ordem dele, dizendo assim: guarde muito bem guardado o túmulo, para que nenhum discípulo entre e roube o corpo de Jesus, e depois espalhe que ele ressuscitou, e assim cause alvoroço no nosso meio. Então, já era previsto isso, porque Jesus havia dito que ressuscitaria. Agora Jesus, diante disso, os guardas, diante dessa ordem, eles estão com uma missão: guardar o túmulo. Se Jesus foi simplesmente alguém entrou e roubou o corpo, eles estavam assinando o seu próprio atestado de incompetentes. Eles mesmos estavam assinando o seu atestado de ignorantes. Por quê? Porque eles estavam vigiando, foram pagos para vigiar. Não era um soldado, era uma escolta de homens para guardar o túmulo. Agora, os mesmos homens que estavam vigiando, eles espalham a notícia dizendo que o corpo foi roubado. Se o corpo foi roubado no nariz deles. Se o corpo foi roubado debaixo dos olhos deles. Então, por que eles não fizeram nada? Por que eles não reagiram? Por que eles não prenderam? Por que eles não proibiram? Fica aqui o fato que eles mentiram, porque a verdade é que o corpo de Jesus, ele não foi roubado. O corpo de Jesus, ele foi glorificado. Aleluia! E o corpo de Jesus glorificado, ele conseguia atravessar a pedra dura, conseguia atravessar o túmulo frio, conseguia atravessar as portas. Este túmulo, este corpo glorificado, ele poderia passar pelas coisas físicas como ele passou naquela casa. Assim ele passou pelo túmulo. Por quê? Porque nenhuma pedra, meu irmão, nenhum túmulo consegue resistir a Jesus, nenhuma porta fechada consegue resistir a Jesus. O teu Jesus ressuscitado, ele entra onde ninguém entra, ele vai aonde ninguém vai, ele chega onde ninguém chega, porque ele é Deus e está vivo para sempre. Aleluia! Então o corpo não foi roubado, o corpo simplesmente sumiu. Por que sumiu? Porque Cristo, quando assumiu a ressurreição, ele recebeu um corpo glorificado. O Espírito Santo lhe deu um corpo glorificado. Então esse corpo, aquele corpo dilacerado, aquele corpo cheio de marcas e de cicatrizes, aquele corpo ferido, ensanguentado, nunca foi achado, nunca foi encontrado. Tentaram dizer que roubaram, mas se roubaram, por que não foi atrás? Se roubaram, então por que não procurou? Não procurou porque era mentira, não acharam porque era mentira, não foram atrás porque desistiram, porque eles sabiam que estavam mentindo. A verdade é que o corpo saiu, a verdade é que o corpo mudou, a verdade é que o corpo foi glorificado. Aquele corpo não existia. Por quê? Porque um novo corpo veio existir. Assim é meu corpo, assim é teu corpo que crê em Jesus. Esse corpo abatido, esse corpo infeliz nosso, vai ser transformado, vai ser mudado. Vamos receber um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo novo para a glória de Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. A pedra do túmulo estava lacrada. A pedra do túmulo era muito grande para ser removida, principalmente por mulheres. 3 mulheres não tinham a capacidade de remover a pedra e roubar o corpo. É impossível isso acontecer. Por isso, irmãos,
O túmulo vazio prova que Jesus Cristo ressuscitou. O seu corpo não foi roubado, o seu corpo foi glorificado. A pedra não foi removida por homens, a pedra foi removida pelos anjos de Deus. Aleluia. A escolta armada que guardava o túmulo mentiu, dizendo que o corpo foi roubado, porque a verdade é que o corpo foi ressuscitado. Ainda dentro do túmulo vazio, outra prova incontestável que Jesus ressuscitou. Quando a notícia chegou nos discípulos dizendo que Cristo havia ressuscitado, então 2 discípulos, Pedro e João, saíram correndo para entrar no túmulo e averiguar o fato. Quando João e Pedro chegaram, a Bíblia vai dizer que João chegou primeiro. E João, ele deu uma olhada do lado de fora, e quando ele olha para o túmulo vazio, diz o texto que João, ele vê os lenços que eram enrolados no corpo do sepultamento. Ele viu esses lenços guardados, como que dobrados. Aí ele olha meio por cima e aguarda Pedro chegar. Quando Pedro chega, Pedro entra. Quando Pedro entra no túmulo, ele vê o que João não estava vendo do lado de fora. João estava vendo do lado de fora apenas os lenços, apenas os panos. Mas quando Pedro entra, ele começa a ver o lençol, que era um lenço, melhor dizendo, dobrado, bem na cabeceira do canto, bem guardadinho. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro entra e João vê aquele lenço dobrado, diz a Bíblia que eles creem. Eu quero te dar uma notícia aqui. Tem muitas pessoas que querem ter contato com Jesus do lado de fora do túmulo. Tem muita gente querendo ter contato com o Evangelho do lado de fora do túmulo. Uma visão superficial, uma visão somente atmosférica, global, olhando do lado de fora. Tem gente que não quer entrar no túmulo, irmão. Tem gente que não quer entrar no túmulo. Tem gente que não quer morrer, fica vivo do lado de fora, tendo um contato superficial. Mas para você ver os sinais, para você ver a manifestação, para você ver o verdadeiro evangelho de Cristo, você tem que entrar no túmulo, você tem que morrer, meu irmão, para você ressurgir diferente. Ei, Pedro, ele entrou no túmulo descrente, porque a Bíblia diz que Pedro não acreditou no que as mulheres disseram. Mas depois que Pedro entrou no túmulo e viu o lenço dobrado, ele creu, ele saiu crente. Sabe o que significa isso? Quando você morrer para você mesmo, quando você morrer para suas vaidades, quando você morrer para o pecado, você vai sair crente, ressuscitar crente, sair crente, ressuscitar crente. Oh, ai meu Deus, eu libero uma palavra do alto para a sua vida aí agora. Deus vai te levar para o túmulo, mas não fique com medo, assustado, achando que você vai morrer. Não é essa a palavra. Deus vai te levar para morrer para você mesmo. Deus vai te levar para morrer para a sua carne. Deus vai te levar para morrer para as suas vaidades. Deus vai te levar para morrer para os seus pecados. Se prepara para você viver um novo tempo, para sair mais crente, ser mais crente, cheia de Deus, cheio de Deus. Levante a tua mão aí onde você está e receba esta palavra do alto. Receba esta palavra do alto. Orabaraia, cantorove anagasteia, manoroquiala bashuri migarabaia. O sepulcro vazio provam que ele vive. O que mais que prova que Jesus vive, além dos relatos históricos e além do sepulcro vazio, pastor? O que mais prova? As aparições de Jesus e as testemunhas oculares que viram.
Isso prova que ele ressuscitou. Jesus, ele apareceu por diversas vezes, em diversos lugares, a diversas pessoas, num espaço de 40 dias. Num espaço de 40 dias, Jesus realizou várias aparições. Eu vou relatar para vocês 11 aparições, 12 aparições. Primeira aparição, Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim do Getsemane. Foi a primeira aparição de Jesus pós-ressurreição a Maria Madalena. Ele disse: não chores. Segunda aparição, Jesus apareceu às outras mulheres, diz o texto, as outras Marias, no caminho dela de volta para o cenáculo, para a casa onde eles estavam. Jesus apareceu a elas, elas se prostraram, tocou nos pés dele e ainda o adorou. Terceiro, Jesus apareceu a Pedro, somente a Pedro, porque Jesus tinha um negócio para tratar com Pedro, porque Pedro negou Jesus e estava com o coração partido, porque ele tinha uma acusação dentro dele. Jesus veio perdoar Pedro, veio remover a culpa de Pedro. A ressurreição é tão poderosa que remove a tua culpa. A ressurreição é tão poderosa que ele quita a nossa dívida com Deus e nos faz sentir paz no espírito para viver diferente. Quarto, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando para Emaús. Jesus apareceu e pregou para eles, falou da Bíblia para eles. O coração deles ardia, eles comeram pão com Jesus. Quinto, Jesus apareceu a 10 discípulos reunidos numa casa. Jesus ultrapassou as paredes, porque as portas estavam trancadas, eles estavam com medo, e Jesus entrou lá dentro e disse: paz seja convosco. Sexto, Jesus apareceu a Tomé e aos outros 10 discípulos que estavam reunidos na primeira vez, porque Tomé não estava na primeira vez. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo. Jesus entra dentro da casa, vai até Tomé e disse: filho, toca aqui e veja se não é real a minha ressurreição. Toca aqui e veja se não é real que eu estou vivo. Tomé tocou e creu, aleluia, provando que Jesus estava vivo. Sétimo, Jesus apareceu a 7 discípulos no mar da Galileia enquanto pescavam. Jesus mandou eles lançar a rede para pegar peixe, e eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e eles vieram para a praia e comeram com Jesus, irmãos. Jesus comeu com eles. Oitavo, Jesus apareceu, segundo escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 6, a 500 irmãos de uma só vez. Jesus se revelou para eles. 500 pessoas de uma única vez Jesus se revelou. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 7, em 9º lugar, Jesus também apareceu a Tiago, unicamente a Tiago. Em 10º lugar, Jesus apareceu aos 11 discípulos reunidos no Monte das Oliveiras, quando ele foi assunto aos céus. Diz o texto sagrado que Jesus apareceu a eles e lhes deu ordens. Uma das ordens que Jesus deu para eles disse assim: olha, vocês serão minhas testemunhas a partir de hoje. Fique na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês vão anunciar a minha palavra na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. 11º lugar, Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Paulo viu Jesus, caiu por terra e se converteu ao evangelho de uma única vez, porque Jesus se revelou para ele. Em 12º lugar, Jesus apareceu para mim.
Jesus se apareceu para você. Jesus apareceu para a sua família. Jesus se revelou para esse mundo através da pregação do Evangelho. Jesus tem se revelado para nós. Ele está vivo, Ele está vivo. Oh, quantos que pelos olhos da fé já viu Jesus? Quantos que pelos olhos da fé já teve um contato com Ele? Adore a Ele aí onde você está. Exalte o nome dEle aí onde você está. Só os que viram Jesus, só os que tiveram essa experiência com Cristo ressurreto, só os que tiveram essa experiência com Cristo vivo, louve o nome dEle aí, exalte o nome dEle aí, fale em línguas aí onde você está, seja cheio do Espírito aí onde você está. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Pastor, o que mais prova que Jesus ressuscitou? A fé dos cristãos. A nossa fé prova que Jesus ressuscitou. Alguém pode dizer, mas a fé não é dado, a fé não é concreta, a fé ela não pode ser provada, a fé não pode ser fato. É aí que você se engana, porque a fé ela não é uma teoria, não é uma ideia. A fé, apesar de ser transcendental, apesar de ser abstrata, ela transcende o mundo físico e atinge não só o espírito, mas também o corpo. Como é que alguém em sã consciência que acredita numa mentira, se a ressurreição não é verdade, acredita numa mentira e é capaz de dar a sua vida em nome dessa mentira? Observe que ninguém pode dar a sua vida numa mentira que supostamente eles mesmos criaram. Se os discípulos inventaram a história que Jesus ressuscitou, como é que eles iam dar a vida em nome de uma mentira que eles mesmos criaram? Não tem sentido, não faz nexo isso aí, irmão. Então a fé, ela prova que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque muita gente foi queimada em fogueira, muita gente foi torturada, muita gente foi crucificada, muita gente foi lançada na cova de leões, muita gente perdeu a cabeça, foi decapitado, muitas pessoas sofreram barbaridades em nome desse Cristo ressuscitado, em nome desse Cristo vivo. Não pode ser mentira, porque nós cremos tanto que até a vida nós damos por Ele. O cristianismo, hoje, a maior religião do mundo, contando com aproximadamente 30% de pessoas do mundo inteiro. Como é que essa religião chegaria onde chegou, sustentado em mentiras? Como explicar pela fé as inúmeras transformações? Como explicar pela fé as inúmeras mudanças de comportamento, de pessoas, de vida, de libertações, de milagres que Jesus operou na vida das pessoas? Desses 30% de pessoas no mundo, muitos, se não todos, já experimentaram uma mudança significativa na sua vida. Como é que se explica isso, senão que Ele vive e é Ele que faz mais do que eu peço e mais do que eu peço, irmão? Tudo, absolutamente tudo que existe é por Ele, é para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A fé, ela consegue provar que Jesus vive, que
que Jesus está conosco. E aquilo que Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A minha fé acredita nisso. A minha fé testifica que Ele está vivo, a destra do Pai está do meu lado. Por que a ressurreição é importante? Por que a ressurreição é importante? Eu vou te dar 7 razões e eu vou encerrar. Por que a ressurreição é importante? Primeiro, porque nela se cumpre e valida toda a Escritura. A Bíblia diz que todas as coisas convergem para Cristo. E quando Cristo deu o brado na cruz dizendo que está consumado, todas as coisas apontaram para Ele. E a ressurreição veio para coroar. A ressurreição veio para validar como um selo que autentica todas as coisas, dizendo: a partir de agora tudo que foi escrito a meu respeito é válido. Então a ressurreição é importante porque é o selo de qualidade da Bíblia. Se não fosse a ressurreição, a nossa fé seria vã. Por isso, em segundo lugar, porque a ressurreição é importante? Porque sem ela a nossa fé seria vã. O Evangelho não existiria, o cristianismo não existiria, e nada do que a gente prega hoje teria valor nenhum. Então a ressurreição, ela é válida, e é por ela que nós cremos, e é por ela que nós acreditamos. Terceiro, por que a ressurreição é importante? Porque por ela uma nova aliança foi firmada. Já não pertencemos mais à aliança da lei, já não pertencemos mais à lei mosaica, nós pertencemos à aliança de Cristo, nós pertencemos à aliança da graça. É essa aliança importante que foi firmada na cruz e validada por meio da ressurreição. Quarto, por que a ressurreição é importante? Porque prova a divindade de Jesus, porque prova sua vitória sobre o pecado, sua vitória sobre Satanás e sua vitória sobre a morte. Isso prova que Ele é Deus, porque nunca se ouviu falar de alguém que foi ressuscitado, e Jesus ressuscitou provando ser Ele Deus. Então você não crê em qualquer um, você crê em Deus, porque Cristo é Deus. Em quinto lugar, por que a ressurreição é importante? Porque por ela temos a garantia do perdão, da justificação e da salvação. Porque por causa da ressurreição meus pecados foram perdoados, porque por causa da ressurreição eu fui justificado diante de Deus, e por causa da ressurreição hoje eu sou salvo, você é salvo, e o seu nome está escrito no livro da vida. Foi a ressurreição que te deu isso de presente, foi a ressurreição que te presenteou a salvação. Não foi tuas obras, não foi teus méritos, não foi, foi a ressurreição de Jesus. Ele morreu para que você tivesse vida, Ele pereceu para que você fosse sarado, Ele foi ressuscitado pelo Pai, para que eu e você também fôssemos ressuscitados. Por que a ressurreição é importante? Porque por ela todos os que creem são também ressuscitados. Porque por ela todos os que creem são também ressuscitados para uma nova vida e para uma vida eterna. A ressurreição é importante porque ela ressuscitou você quando você assumiu o pacto de entrar no túmulo
e ter um contato direto com essa ressurreição. Quando Pedro saiu do túmulo, ele saiu crente. Da mesma forma, quando você teve contato com a ressurreição, você se tornou uma nova criatura, você se tornou uma nova pessoa. A ressurreição te deu uma nova vida, e é essa ressurreição que vai garantir para mim e para você a vida eterna. Em último lugar, por que a ressurreição é importante? Porque por ela temos a esperança de uma vida eterna com Cristo. Então eu encerro dizendo que Jesus, Ele ressuscitou para te garantir uma vida nova e para te garantir uma vida eterna. Você tem vida eterna em Cristo. Você tem vida eterna graças à ressurreição de Cristo. Não é por você, não é por mim, é por Ele. Ele está vivo, irmão, vivo mais do que nunca. O Senhor vive. Há evidências históricas que provam. O túmulo está vazio, o corpo foi glorificado, Ele se revelou a nós por meio do Evangelho, tivemos um contato com Ele por meio desta palavra, e hoje eu e você somos testemunhas oculares desse nome. Você é uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. A igreja é uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E enquanto esta igreja estiver nessa terra, essa igreja não vai deixar de testemunhar que Ele vive. Esta igreja não vai deixar de dizer que Jesus vive. E Ele vive presente e atuante. Ele vive porque está sentado à destra do Pai. Ele foi assunto aos céus. Diz a Bíblia que quando Ele ultrapassa os portões celestiais, Ele comparece diante do Pai, efetua um eterno sacrifício por nós, e se assenta no trono que lhe é de direito, o trono de vencedor, o mesmo trono que Satanás, aleluia, usurpou, o mesmo trono que o diabo gostaria de ter, mas Jesus não deixou, o Pai não deixou, porque aquele trono tinha dono. O sepulcro pode estar vazio, a manjedoura pode estar vazia, mas o trono está ocupado. O trono está ocupado, é Ele que está lá em cima sentado. O que lhe dá o direito de reinar, o que lhe dá o direito de possuir todas as coisas. Ele declarou: eis que todo o poder me é dado nos céus e na terra. Esse Cristo ressuscitado tem todo o poder. Esse Cristo ressuscitado tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele subjugou a morte, Ele tirou o aguilhão da morte. Aleluia. Portanto, não precisa temer a ninguém, a nada, porque vocês têm o teu nome escrito no livro da vida. Você tem uma firme promessa desse Cristo. Ele disse: eu não vou te deixar sozinho, eu vou ao Pai, mas eu virei a vós e habitarei em vós. Quando o meu Espírito vier, Ele não virá sozinho, porque eu virei com Ele, o Pai virá com Ele.
esse Jesus ressuscitado mora, esse Jesus ressuscitado habita em você. Oh, aleluia. Eu queria te convidar aqui a fazer uma oração. Eu sinto a presença do Senhor. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Pelo nome de Jesus todo joelho se dobrará. Diante de Jesus toda língua confessará. Confesse-o hoje. Se dobre perante Ele hoje. Não faça como aquele ladrão na cruz, que diante da oportunidade de ser salvo por Cristo, ele se negou. Em contrapartida, o outro, ele olhou para Jesus e disse: Senhor. Um ladrão via Jesus como homem, um ladrão via Jesus como alguém na mesma qualidade e categoria que ele, mas o outro viu Jesus como Senhor. Ele disse: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ele viu Jesus como Rei, ele viu Jesus como Senhor, e Jesus, com um olhar meigo e de amor, disse para ele: hoje mesmo. Porque o plano de Deus na tua vida não é para amanhã, é hoje. Aleluia. O plano de salvação para a sua vida não é amanhã, é hoje. Jesus não quer te salvar amanhã, Ele quer te salvar agora. Se renda ao senhorio de Jesus, se renda ao domínio de Jesus, se renda ao governo de Jesus. Ele está sentado no trono, Ele é Rei. Se renda, confesse-o, volte para Ele, submeta-se a Ele e diga que você precisa dEle. Senhor nosso Deus, eu quero em Teu nome pedir, estas pessoas que estão agora escutando esta palavra, que estão refletindo tudo o que foi dito, e agora têm em seus corações uma importante decisão a fazer: viver suas vontades, viver seus desejos, ficar do lado de fora do túmulo, apenas observando, apenas olhando, sem contato, sem relacionamento, sem intimidade nenhuma, ou decidir definitivamente entrar, ou decidir definitivamente se envolver, ou decidir definitivamente se submeter e confessar seus pecados. Pai, se tem alguém agora confessando, se tem alguém agora reconhecendo, se tem alguém agora dizendo sua dependência por Cristo, eu quero que o Senhor tome essa pessoa, perdoe essa pessoa e lhe acrescente a fé, e que a partir de hoje ela seja transformada numa nova criatura, e que o poder da ressurreição de Jesus Cristo possa envolvê-la de uma forma poderosa, transformando sua mente, o seu coração, suas vontades e seus desejos. Que a ressurreição de Jesus alcance cada família e cada lar agora, trazendo conforto, consolo, paz, perdão, justificação, salvação e esperança.
eu declaro na autoridade do nome de Jesus, nós celebramos este nome, nós exaltamos este nome, somente o nome de Jesus. Aleluia.